de hoje eu vou trazer todos os nocautes da carreira do Anderson Silva. No total são 20 nocautes, 15 no primeiro round, 4 no segundo round e só um nocaute no terceiro round. Então, como são muitos nocautes, vamos começar para o vídeo não ficar muito longo. O primeiro nocaute da carreira do Anderson Silva aconteceu em 1997, logo na segunda luta como profissional, em um evento que aconteceu no Mato Grosso do Sul. O Anderson nocauteou Fabrício Camões com 25 minutos de luta, e isso contou como primeiro round porque não tinha divisão por round, ou seja, foi 25 minutos direto de luta. O nocaute, que foi um nocaute técnico, na verdade foi uma desistência. O Fabrício acho que não aguentava mais lutar, não aguentava mais apanhar e acabou desistindo aí, então vitória por nocaute técnico do Anderson Silva. O segundo nocaute da carreira do Anderson aconteceu na quarta luta dele como profissional, foi contra o José Barreto. Esse nocaute aconteceu com 1 minuto e 6 segundos de luta e foi pelo evento Meca. O nocaute foi a partir de um chute do Anderson no rosto do José, que não aguentou e foi nocauteado. O terceiro nocaute da carreira do Anderson Silva aconteceu no ano 2000, quando ele nocauteou Claudio Honor Fontinelli. O Anderson fez o clinch, acertou soco, chute, joelhada e fez com que o Claudio Honor não conseguisse mais ficar de pé. O quarto nocaute da carreira do Anderson foi contra o Alex Stiblin e aconteceu no Pride 21 em 2002. O Anderson acertou um chute no rosto do Alex que abriu um ferimento e acabou sangrando bastante. O juiz interrompeu a luta, chamou o médico avaliou a situação e disse para o árbitro que não tinha que não tinha como continuar a luta, então o árbitro encerrou e foi nocaute para o Anderson Silva. O quinto nocaute da carreira do Anderson foi contra Carlos Newton e aconteceu no Pride 25. O Anderson acertou uma linda joelhada quando o Carlos Newton estava se abaixando e que não deu para o Carlos, ele caiu, tomou mais alguns golpes, tomou mais alguns socos e encerrada a luta, nocaute para o Anderson Silva. O sexto nocaute da carreira do Anderson foi contra Valdir dos Anjos, aconteceu em dezembro de 2003 na Bahia. Eu procurei vídeo dessa luta pela internet inteira e não achei. Eu acho que por ter sido na Bahia, o pessoal ficou com preguiça e não filmou, sei lá. As palavras, mestre, as palavras, passa. Brincadeira, baianos, não me xinguem, não me matem, é só uma piadinha. O sétimo nocaute da carreira do Anderson foi contra Jorge Rivera e aconteceu em 2005. O Anderson mais uma vez fez uso do clinch, colocou o adversário na grade e disparou a joelhada até acabar a luta. O oitavo nocaute da carreira do Anderson também foi em 2005 e foi contra Curtis Stout. O Anderson, mesmo por dentro da guarda, conseguiu disparar golpes potentes, socos muito potentes mesmo de perto e conseguiu aí nocautear. O nono nocaute da carreira foi em 2006 e aconteceu contra Tony Freiklund. Esse foi um dos nocautes mais plásticos que eu já vi. O Anderson nocauteou com uma cotovelada invertida que fez com que o Tony quisesse doar sangue aí quando ele foi nocauteado. Olha o bracinho dele aí no vídeo. O décimo nocaute também foi em 2006, aconteceu na estreia do Anderson no UFC. Ele enfrentou Chris Lieben e nocauteou depois de um chute alto, soco, joelhada e tudo que o Anderson costuma fazer aí nos seus nocautes. O 11º nocaute foi nada mais nada menos que pela disputa de cinturão peso médio do UFC, que era do Rick Franklin. O Rick Franklin vinha de uma sequência de 8 vitórias e mesmo assim não deu nem pro começo com o Spider. O Anderson mais uma vez aí usou seu Muay Thai, deu chutes, socos, joelhadas, deixaram o Franklin mais perdido do que eu. O Anderson mais uma vez usou o Muay Thai, deu chute, soco, joelhada, fazendo com que o Franklin ficasse completamente grog, perdido, não conseguia se defender e acabou aí sendo nocauteado. Então o Anderson Silva conquistou o cinturão dos pesos médios, que ele conseguiu manter aí por 7 anos. O 12º nocaute da carreira do Anderson foi logo na primeira defesa de cinturão peso médio do UFC que ele tinha conquistado contra o Rick Franklin, foi contra o Nate Marquardt. O Nate estava tentando derrubar o Anderson e o Anderson contra-golpeou aí a queda, ele se defendeu e ele conseguiu derrubar e logo depois que ele derrubou, ele disparou socos potentíssimos no rosto e aí acabou nocauteando o Nate. O 13º nocaute foi contra o Rick Franklin, o mesmo que perdeu o cinturão pro Anderson, teve o direito de revanche, foi lá tentar recuperar o seu cinturão contra o Anderson e, claro, não deu nem pro começo. O resultado foi o mesmo, a estratégia do Anderson foi igualzinha. A única diferença é que na primeira luta, quando o Anderson conquistou o cinturão, foi no primeiro round e nessa revanche acabou sendo um nocaute no segundo round. O Anderson fez a mesma estratégia, grudou no Rick Franklin, disparou soco, chute, joelho, cotovelo, de tudo que era lado, usando de novo a grade, colocando o Rick Franklin na grade. O Rick não conseguiu se defender, não conseguiu contra-golpear, não conseguiu fazer nada e mais uma vez foi nocauteado e nariz quebrado de novo.
O 14º nocaute da carreira do Anderson foi contra o James Irving. Essa luta aconteceu no meio pesado, né, uma categoria acima da qual o Anderson era o campeão, né? O Anderson era campeão da categoria peso médio, que é 84 quilos. O Anderson subiu para lutar contra o James na categoria até 93 quilos. E mesmo assim, com a desvantagem de peso, né, tendo subido aí de categoria, o Anderson demorou 1 minuto e 1 segundo para nocautear o James Irving. O James foi disparar um chute aí na coxa do Anderson. O Anderson teve o timing certo, conseguiu segurar, aplicou um direto, o James caiu e o Anderson só disparou mais alguns socos aí e fim de luta, nocaute de novo. O 15º nocaute da carreira do Anderson foi contra o Patrick Coté na 4ª defesa de título do Anderson. Esse nocaute, na verdade, foi um nocaute técnico, foi meio estranho, porque esse foi o nocaute que aconteceu no 3º round, né, o único, e quem se nocauteou, na verdade, foi o próprio Patrick Coté. Ele foi fazer uma finta para tentar avançar, né, para ir para dentro do Anderson para poder agredir, e ele sofreu uma lesão no joelho. Ele conseguiu estourar o joelho numa própria finta, no próprio movimento dele, sem o Anderson encostar nele. Então, lesão no joelho, acabou a luta, ele não conseguiu lutar, ele pediu desculpa pro Anderson várias vezes, ficou muito chateado, né, por conta desse resultado. Claro, todo mundo ficou triste e desapontado com o resultado, mas lesão, nocaute técnico para o Anderson Silva. O 16º nocaute do Anderson foi contra Forrest Griffin, que era ex-campeão meio pesado. Então, mais um lutador de até 93 quilos contra o Anderson, que lutava na categoria de 84. Mesmo Forrest Griffin sendo mais pesado, um ex-campeão da categoria, um ótimo lutador, né? Ele era um bom lutador naquela época, ele foi massacrado pelo Anderson Silva. O Anderson brincou, esquivou, bateu de tudo que era jeito e ficou só na brincadeira. O Forrest Griffin caiu, ele tentou, deu a mão para levantar, né, para desestabilizar mentalmente aí o Forrest Griffin, e o Anderson nocauteou mais uma vez. Ele nocauteou com um jab. O Forrest Griffin foi atacar ele deu um passo para trás, deu um jab, o Forrest Griffin caiu nocauteado, e o Forrest Griffin ficou tão sem graça com esse resultado, tão sem graça com o desempenho dele, tão sem graça pelo atropelo que ele sofreu, que logo que ele conseguiu levantar, ele já saiu do octógono, não deu entrevista, não falou com ninguém, ficou putinho da vida e saiu andando e deixou todo mundo para trás, foi se esconder embaixo da cama. O 17º nocaute foi contra Vitor Belfort, em mais uma defesa de cinturão do Anderson. Acho que esse é o nocaute aí mais conhecido, né, que o Anderson aplicou em alguém. Essa luta aconteceu em 2011. O Belfort estava bem na luta, né, tava disparando socos rápidos e potentes, só que o Anderson conseguiu, usando o jogo de esquiva dele, se esquivar, e foi quando o Anderson tirou aquele chute frontal no queixo do Belfort, e o Belfort caiu que nem um saco de batata e tomou mais 1, 2 socos aí, e fim de luta, não deu pro Belfort. Lindo, espetacular nocaute do Anderson, que ganhou o prêmio de nocaute da noite daquele evento e ganhou o prêmio de melhor nocaute do ano de 2011. O 18º nocaute da carreira do Anderson foi contra o japonês Yushin Okami, que tentou acertar o Anderson, tentou fazer frente aí, mas a luta foi muito desequilibrada. Foi um atropelo gigantesco do Anderson. O Anderson mesmo, que estava enrolando um pouco ali, podia ter acabado a luta antes, ficou ali brincando, demonstrando todas as técnicas, velocidade, força que ele tem, e quando ele quis acabar com a luta, acabou, fim de papo, não deu pro japonês. O 19º nocaute foi contra Chael Sonnen. Essa foi a revanche, né, porque a primeira luta entre Anderson e Chael Sonnen, o Anderson venceu por finalização e não por nocaute, e nessa segunda luta o Anderson queria ir lá para bater, né, para destruir o Chael Sonnen, por ele ser aquele falastrão pentelho, né, por ter sido dopado na primeira luta, enfim, por ter falado tanto. E quando a luta começou, Chael Sonnen não conseguiu encontrar o Anderson Silva. Quando foi acertar um golpe, ele caiu de bunda, ficou com cara de medo, né, de muito medo, parecia uma criancinha desesperada. O Anderson acertou uma joelhada, alguns socos, e fim de luta. Também não deu nem pro começo, não deu nem para apanhar direito. O 20º e último nocaute da carreira do Anderson aconteceu no ano de 2012, sim, 5 anos atrás, foi contra o Stephan Bonnar, no evento que aconteceu no Rio de Janeiro. Essa luta também aconteceu na categoria meio pesado, ou seja, de novo, desvantagem de peso, em teoria, para o Anderson Silva. Nessa luta o Anderson também usou bastante o jogo dele psicológico, né? Ele deixou o Stephan Bonnar ir pra cima dele, ele ficou na grade diversas vezes, mesmo que o Stephan Bonnar dando espaço para ele sair da grade, que seria o ideal, já que ficar na grade é desvantagem. O Anderson ficou na grade, deixou o Stephan Bonnar vir pra cima, deixou o Stephan Bonnar agarrar, deixou o Stephan Bonnar fazer tudo o que ele queria, e mesmo assim não teve efeito nenhum. E quando o Anderson quis acabar com a luta, ele foi lá, simplesmente empurrou o Stephan Bonnar na grade. E quando o Stephan Bonnar estava vindo na direção dele, ele disparou uma joelhada com a perna esquerda no plexo do Stephan Bonnar, que já caiu em posição fetal e já caiu ali com a mão no peito, morrendo de falta de ar, e tomou mais 1, 2 socos e nocaute. Não teve como o Stephan Bonnar aguentar. E detalhe, o Stephan Bonnar é um cara que dificilmente
é nocauteado. Ele é muito resistente a golpes. Só pra vocês terem uma ideia, ele já lutou com o John Jones, mesmo o John Jones acertando cotovelada giratória e todos os golpes que o John Jones tem, ele não conseguiu nocautear. Então, Anderson Silva nocauteou com facilidade Stephan Bonnar no seu último nocaute da carreira. Bom, esses foram todos os nocautes da carreira do Anderson. Espero sinceramente que ele volte a nocautear, né, já que faz 5 anos desde o último nocaute e ele ainda tem lutas no contrato do UFC, então espero que, apesar da idade, apesar do momento, ele consiga nocautear de novo e ele deixa aí nossa lista desatualizada. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixa o like aí, é rapidinho, não custa nada, se inscreve no canal também e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhecer. E segue também a gente nas redes sociais. Segue a gente lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Em todos é só digitar diretaço, mas se preferir, tem os links aqui na descrição. Beleza? É nóis, até a próxima e falou!